a palavra, abra em Tiago. Eu tenho ministrado sobre os princípios do reino de Deus na família, sendo estabelecido na família. Sexta-feira eu especifiquei sobre família. Ontem eu trouxe o entendimento da nossa posição em Cristo, como herdeiros e co-herdeiros dele, com ele. E com isso a nossa posição de governo aqui na terra, como família do reino, como filhos de Deus. Só que hoje eu quero falar sobre aquilo que vocês conhecem bastante. Tenho certeza que todos conhecem bem. Hoje eu vou falar sobre provações. Digam, provações. Quantos conhecem muito sobre provas, provações, dificuldades, problemas, tribulações? Nós conversamos com alguns irmãos e parece que eles vivem em constante e eterna prova, porque todas as vezes que nós conversamos com eles, eles dizem que estão passando nessas provas. Mas hoje eu quero trazer um entendimento, amados, do porquê nós passamos por provações. Porque todos nós realmente passamos por provas, mas temos que saber o porquê as provas estão vindo na nossa vida. Porque senão nós não conseguimos ir diante de Deus com entendimento de causa, para poder nos socorrer em meio a essas provas. Amém? Nós vamos entrar na palavra e assim eu entro na ministração. Tiago capítulo 1, versículo 2, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria passade por várias, fale alto, amados, sem medo, provações, sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a sua ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e lhe será concedido. Amém? Amém. Aqui Tiago ele está falando sobre as provações que todos nós passamos, todos os filhos de Deus. E ele diz algo, ele diz que nós temos que ter como que alegria por passar por essas provações, ter no nosso coração o motivo de toda alegria por passar por essas provações. Por quê? Porque essas provações vão nos aperfeiçoar, vão nos levar a crescer na fé em Cristo Jesus, na fé no Pai e no poder do Espírito Santo, a fé na palavra, ou seja, vai nos levar a amadurecer espiritualmente. Diga assim: é necessário as provações, para que eu cresça, amadureça em fé. E a fé nos leva à perseverança, nos mantém realmente firmados, convictos, determinados a permanecer em propósitos, que aquilo nós temos, o que nós temos determinado a fazer ou a viver. Então as provas, elas são boas, só que elas são boas quando nós realmente desenvolvemos a nossa fé. E a fé só pode ser desenvolvida quando nós sabemos tratar com cada provação diante do Pai, diante de Cristo Jesus, para que assim possamos ter a resposta para cada uma delas e sair delas vitoriosos. Amém? Porque o propósito do Pai, por meio de Cristo, no poder do Espírito, é fazer com que nós venhamos sair vitoriosos de todas as nossas provações. Não há uma só provação, tribulação, dificuldade, problema, tentação em que nós venhamos passar, que se levarmos diante do Senhor não venhamos ter respostas para cada provação, para cada tentação, para cada tribulação, para cada dificuldade, necessidade, para cada tentação que nós passamos. Deus tem a resposta para cada uma delas. Isso me conforta o coração, porque eu sei que independente do que eu venha passar, as tribulações que eu venha viver, o meu Pai que olha por mim, Cristo Jesus que intercede por nós, e o Espírito Santo está pronto a nos socorrer. Amém? Quantos se alegram com isso?
Só que para podermos tratar com cada provação, tentação, dificuldade, problemas que venhamos passar, temos que saber o porquê estamos passando. Se não sabemos o porquê nós estamos passando por certos tipos de provações, nós não vamos chegar diante do Pai, diante de Cristo, para poder tratar com elas com conhecimento de causa. E vamos sofrer, e vamos até mesmo culpar a Deus, e até mesmo ao diabo, por coisas que nós muitas vezes não sabemos o porquê estamos passando o que estamos passando. Eu vou ser mais claro daqui para frente, amém? Se nós não sabemos o porquê das provas que nós estamos vivendo, não vamos conseguir tratar diante de Deus com entendimento de causa. E muitos têm falhado nisso, porque as provas que muitos passam, todos colocam esse tipo de prova num saco, como se fosse uma mesma forma de prova, e leva diante de Deus e diz: Deus assim o quer, Deus assim está permitindo, seja feita a vontade de Deus. Se Ele quer essa prova para mim, esse sofrimento, essa tentação, essa provação, então eu vou passar por ela. E colocam como que se a prova, todas as provas que estão passando, vêm de Deus, é um propósito de Deus. Aí entra o engano, porque nós temos que entender, vou repetir, o porquê nós estamos passando por provas que nós estamos vivendo, amém? Diga, eu tenho que saber o porquê. O princípio da sabedoria é saber todas as coisas, em todo e qualquer nível e circunstância na minha vida. Para tudo, a palavra, o Espírito Santo tem a resposta. Então, dentro disso, o Senhor me levou a compreender alguns motivos que nos levam a passar por provações. E isso eu aprendi não só lendo teologicamente ou lendo livros, eu aprendi na vida real, na prática. Estão entendendo, amados? Eu e minha esposa passamos por todos os tipos de provações, dificuldades e tentações que você possa imaginar, como muitos de vocês também já passaram. Só que pela graça eu busquei no Senhor para cada uma delas a resposta. E aí o Senhor primeiro me fez entender o porquê eu estava passando o que estava passando, para que assim eu pudesse chegar diante dele com entendimento e colocar para que pudesse receber a resposta. Amém? Se eu não sei o porquê, eu não vou tratar de forma certa, correta diante de Deus, e vou esperar Deus fazer, às vezes, daquilo que eu tenho que fazer, decisões que eu tenho que tomar. Então, para que entremos direto no assunto, o primeiro tipo de situação, ou que me leva a passar por provações, é a minha falta de maturidade espiritual. Diga, falta de maturidade espiritual. A falta de crescimento, de entendimento e de maturidade espiritual é o que mais tem levado os filhos de Deus a passar por provações, por dificuldades e até mesmo por tentações. O que mais tem levado a igreja a passar por tribulações que não tem nada a ver com a vontade de Deus, e nem mesmo é o diabo que está gerando. Ele só se aproveita e entra pela brecha d'água para poder manipular e piorar a situação. Os maiores tipos de provações, as provações que mais têm levado o povo a sofrer, é a falta de sabedoria. Quantos estão aqui? Não fiquem tão calados, senão vocês me assustam. Diga, falta de sabedoria. Falta de sabedoria. Olha o que Tiago diz logo em seguida, depois das provas. E se alguém falta sabedoria, peça a Deus, que dá de bom grado e não vai negar. Por que Tiago está dizendo isso depois de ter falado sobre provas? Porque ele mesmo sabia que muitas das provas, tribulações que nós passamos, é justamente por falta de sabedoria, por falta de entendimento, de conhecimento da palavra, de uma vida segundo os princípios do reino de Deus. Amados, olhe para mim. A nossa vida, ela não é como qualquer pessoa mais, ou como nós vivíamos antes, fazendo o que queremos fazer, sem esperar ter consequência daquilo que fazemos. Hoje nós temos que ter plena consciência, como filhos de Deus, que tudo que nós fazemos são sementes que nós vamos colher como frutos, seja para a justiça ou seja para a corrupção. Deus, Ele não vai se deixar escarnecer porque eu sou filho. Ele vai permitir eu colher aquilo que eu plantar. Estão aqui, amados?
Então, entendendo isso, é por isso que as minhas mensagens eu procuro levar a amadurecimento da igreja. É por isso que o meu desejo maior é que os filhos de Deus venham ter entendimento, compreensão pela palavra de como viver em todas as áreas da sua vida. Porque eu mesmo sofri com a minha esposa e muito por não ter sabedoria em lidar com coisas diárias, com a própria família, com finanças e etc. Porque naquilo que nós não andamos segundo os princípios da palavra, amados, nós estamos andando segundo a nossa mente natural, que vai gerar situações que são naturais, corruptíveis, aonde sim o inimigo vai atuar. O que mais a igreja tem que entender é que Deus não vai operar a vida inteira independente dela, independente de você. Deus quer operar principalmente por meio de você. Então a tua mente tem que ser moldada, lapidada segundo a verdade da palavra e os princípios do reino. A tua vida tem que ser formada, o entendimento tem que ser renovado segundo as verdades e o princípio do reino, para que você comece a atuar em justiça, para que você comece a viver em retidão, para que você comece a tomar decisões certas, para que você comece a agir de forma correta, tendo como consequência a bênção de Deus naquilo que nós fazemos correto. Estão aqui? Eu lembro o começo da nossa caminhada, quando a tribulação nós estávamos passando, e hoje eu olho claramente e vejo o quanto eu agia de forma infantil, o quanto eu agia fora dos princípios da palavra, o quanto eu ainda vivia fora dos propósitos, até mesmo de Deus, para a minha própria vida, para a nossa vida. Então não tem como Deus nos livrar, meu amado, daquilo que nós mesmos venhamos semear. Não tem como Deus atuar fora da sua justiça. Estão aqui? Então o que mais a igreja tem que buscar, para que cesse muito dos seus sofrimentos desnecessários. Diga: sofrimento desnecessário. Sofrimento desnecessário. Para que cesse esses sofrimentos, eu tenho que crescer em conhecimento e sabedoria dos princípios do reino. Infelizmente, amados, grande parte da igreja não entende isso. Grande parte da igreja espera Deus abençoá-los independente das suas ações. Grande parte da igreja está esperando Deus mover no seu casamento, na sua família, mas não busca a transformação pessoal para que o seu casamento e a sua família venha também ser restaurada. Grande parte quer as suas finanças restauradas, mas não cumpre os princípios do reino, não vive em justiça, não trabalha em integridade, muitas vezes trabalha até de forma indevida, injustamente. Então nós buscamos as bênçãos do Senhor, as promessas que são reais, mas não vivemos segundo os princípios que as libera. Então temos como consequência a frustração, temos como consequência conflitos interiores, dúvidas na mente, e aí chegamos e falamos: Deus, por que o Senhor está permitindo isso na minha vida? Por que o Senhor está deixando acontecer isso na minha vida, na minha família, nas minhas finanças? Sendo que é consequência da imaturidade, das nossas falhas, das nossas decisões erradas, da nossa posição, da nossa imaturidade. Tem crente de 15 anos, meu amado, que não tem nem convicção de fé, porque não lê nem medita na palavra. Então esse vai ser futuramente enganado de alguma forma, seduzido por outra religião, ou então desviado para o mundo. Porque se eu não tenho conhecimento, eu vou plantar frutos, eu vou plantar sementes ruins que vão trazer frutos que vão me desviar. Quantos estão entendendo? Eu atendo e já atendi dezenas, centenas de pessoas pessoalmente, e conforme eu vou conversando com as pessoas, ela vem com o seu problema, ela vem com a sua situação que é real, com a sua prova. Ela chega e fala: por que Deus está permitindo isso? Por que Deus está deixando isso acontecer? Ele esqueceu de mim. E quando você sonda o conhecimento dela na situação que ela está sofrendo, quando você examina realmente o entendimento dela, você vê que ela está andando, fazendo o que é contrário à justiça. E aí por fim ela diz assim: eu até sei sobre isso, mas você sabe, né? Meu amado, a tua vida não pode ter dúvidas, você não pode cochear em dois pensamentos, porque tudo que você está plantando, tudo que
você está decidindo hoje está liberando o seu destino. Deus quer o amadurecimento nosso, o mais rápido que nós possamos assim amadurecer. Jesus, ele ministrou 3 anos e meio incansadamente os seus discípulos, para que eles estivessem pela palavra prontos, para depois de receber o Espírito, começar a andar num nível de sabedoria que viesse edificar a igreja. Jesus não perdeu tempo, diga, Jesus não perdeu tempo. Ele sabia que a maturidade dos discípulos pela palavra, a palavra lavando eles, ia preparar a mente deles para quando eles recebessem o Espírito Santo, que potencializa a palavra, para eles viverem como testemunha de Cristo Jesus. E nós muitas vezes só vamos para o culto 1 vez, 2, 3, queremos as bênçãos, queremos que Deus mova em tudo, mas não andamos segundo os princípios, não andamos segundo a verdade, então andamos contra o que Deus quer fazer na nossa vida. Estão aqui? Mas o que eu acho maravilhoso, o que eu acho realmente maravilhoso no nosso Pai, diga assim, é que Ele é meu Pai. E Ele sabe do nosso tempo de imaturidade. E Ele sabe que nós vamos passar esse processo, principalmente depois que somos salvos, de ter que ter a nossa mente transformada, nosso coração lavado, nossa mente curada, nossa alma curada, nosso espírito vivificado. Ele sabe que nós nascemos como criancinha mesmo, e não tem como cobrar uma criancinha a maturidade dela, não ter sabedoria. Um pai que cobra de uma criancinha que nasceu maturidade de um adulto, ele não tem conhecimento, não tem sabedoria nenhuma, sim ou não? Então olhe para mim, há realmente um escape para nós. O primeiro que nós temos que entender é que nosso Pai é gracioso. E como Ele sabe que existe esse processo, esse tempo de maturidade, Ele não vai chegar e nos culpar, nos condenar e nos julgar nas mínimas coisas, sem misericórdia. Ele não vai vir atuar contra nós, como faz muitas vezes com o ímpio, que faz com aquele que ainda não é filho. Não, diga, eu sou filho. E como filho, Ele ainda deu o seu Filho Jesus Cristo, para poder ser o intercessor teu diante dele 24 horas por dia. Hebreus capítulo 4, versículo 14 diz que nós temos um sumo sacerdote idôneo, que é Cristo Jesus, que está à direita do Pai, fazendo sabe o quê? Fazendo sabe o quê? Pronto para te socorrer e interceder por você nas tuas fraquezas, nas minhas fraquezas, nas tuas falhas, na tua infantilidade, nos teus erros, nos meus erros, nos teus pecados, nos meus pecados. Ele não está pronto para nos condenar e nos lançar fora. Ele está de braços abertos para dizer: filho, se você entender que eu estou aqui para poder te curar, se você entender que eu estou aqui para te perdoar nas tuas falhas, se você entender que eu estou aqui para liberar o meu Espírito, para te amadurecer, então em meio às tuas falhas você não vai se abater, você vai buscar o socorro no teu Senhor. Você tem um trono da graça, você tem um Pai amoroso. É certo que Ele quer o mais rápido nosso crescimento, e é por isso que Ele dá essa responsabilidade a nós. Aquele que busca, aquele que bate, aquele que realmente deseja, esse Ele vai se dar a conhecer. Estão aqui? Então, ao mesmo tempo em que Ele é gracioso para nos socorrer em meio às nossas tribulações e tentações, para nos perdoar em meio às nossas falhas, Ele também está nos chamando a um amadurecimento acelerado. Ele está chamando os seus filhos a desejá-lo. Ele está chamando os seus filhos a buscar o reino realmente e não mentalmente, porque todos nós sabemos mentalmente que temos que buscar o reino acima de todas as coisas, mas no coração muitas vezes nós não temos essa determinação. É tempo da igreja amadurecer para parar de sofrer, amados. É tempo da igreja amadurecer para parar de sofrer com consequências geradas pela sua própria imaturidade. É tempo de uma igreja se levantar com fome e sede de justiça, que é ter entendimento do reino pela palavra, para andar em integridade em Cristo. É tempo da igreja amadurecer para poder começar a viver segundo os princípios
princípios de verdade do reino, tendo real imagem e semelhança de Cristo, como ele andou aqui nesta terra. Quantos podem glorificar o Senhor por isso? Naquilo em que você e eu não andamos segundo os princípios da palavra, nós andamos segundo princípios humanos. E o que é humano é corruptível, e o que é corruptível dá direito a Satanás atuar. É aonde ele entra, nas brechas que nós damos, e aí ele potencializa aquilo que ele puder potencializar em nós e também para atuar contra nós. Então é por isso que nós falhamos, por exemplo, dentro de casa, uma forma de agir. Ele entra e começa a manipular dentro da família, para trazer mais desordem sobre toda a família. Uma brecha dada pelo sentimento, por uma palavra, por uma ação, entra o inimigo, e assim ele começa a manipular para gerar muitas outras consequências e ações dele. Estão entendendo? Então o propósito do Pai é que o nosso coração venha a ser selado pelo sangue do Cordeiro, pela couraça da justiça, que realmente o inimigo não ache brecha em nós para poder manipular. Então para isso nós temos que ter o capacete da salvação, que é a palavra de Deus renovando nossa mente, limpando nossa alma, que é o cinturão da verdade. É a palavra sendo lavando a minha alma, limpando a minha alma, minhas emoções, meus sentimentos, e aí minha mente transformada, minhas emoções mudadas segundo os princípios da palavra, eu vou começar a atuar nos atos e também nos frutos do Espírito. Eu vou saber andar com seriedade, dignidade, honestidade em tudo aquilo que eu for fazer e que Deus me confiar. Então eu vou começar a plantar sementes que são incorruptíveis, sementes do Espírito que vão gerar vida. Vida significa o reino de Deus ao meu favor, aonde ao invés de eu passar por tribulações, eu vou começar a ser abençoado naquilo que eu começo a praticar, o que é a verdade. No que eu começo a atuar em sabedoria segundo a palavra, então Deus agora pode trazer existência, a sua vontade plena para a nossa vida, amados. Entenda isso em nome de Jesus Cristo. Deus pode atuar independente de você em muitas coisas. Deus pode realizar milagres, trazer sinais, prodígios e maravilhas independente de nós. Mas para Ele atuar em nós e por nós, depende da nossa própria transformação pelo seu Espírito e pela sua palavra. Porque depende de como eu vivo. Diga vivo. Vivo. Deus conhece as nossas falhas. Diga, Deus conhece minhas falhas. Mas Ele não quer que eu permaneça nelas. Porque a cruz, a obra da redenção foi completa, amados, não foi pela metade. Então tudo aquilo que está imperfeito em mim, eu posso buscar no Cristo ressurreto hoje, à direita do Pai, e falar: eu estou falhando, eu estou errando. Diga humildade. A humildade é reconhecer a falha diante do Pai, não só diante dos homens. A humildade é chegar diante do trono da graça e entrar realmente debaixo da potente mão de Deus em humilhação e dizer: Pai, eu tenho errado como marido, eu tenho errado como filho, eu tenho errado nas minhas finanças, eu tenho errado, Senhor, nessa situação, eu tomei decisão errada, eu fiz o que não devia fazer, e eu estou sofrendo consequências que não é para sofrer, mas eu chego diante do teu trono da graça, peço o teu perdão, creio no teu sangue para poder me justificar, me santificar, me vivificar, me fortalecer, e o teu Espírito para me dar, Senhor, sabedoria, a tua palavra, Senhor, para me dar entendimento nessa situação, para que eu comece a mudar as minhas ações. Meu amado, os filhos de Deus que têm esse entendimento vão ser transformados de glória em glória todos os dias. Ele não vai ser o mesmo daqui uma semana, ele não vai ser o mesmo daqui um mês, ele não vai ser o mesmo daqui um ano, ele vai ser transformado todos os dias, porque ele reconhece que está meio de errado e ele vai diante daquele que pode consertá-lo, não diante de homens, não para se humilhar pelo homem, pro homem, mas para Deus, para o Senhor, para aquele que pagou um preço para ele ser perdoado, santificado, renovado e transformado. O trono que está
estabelecido. Então eu só preciso me humilhar, reconhecer a minha falha. O orgulhoso, meu amado, nunca vai achar esse caminho de graça. Ele pode até falar no nome do Senhor, ele pode até dizer que tem temor de Deus, mas se ele não reconhece as suas próprias falhas, é uma pessoa que não conhece o caminho da graça. O caminho da graça é para aqueles que não merecem, meu amado, é para aqueles que reconhecem que é justamente porque são pecadores, errantes, vacilantes e precisam da misericórdia, precisam do perdão e da transformação do seu Senhor. Quem sabe disso todos os dias chega diante do trono da graça, todos os dias. Quantos sabem que tem um trono da graça para você entrar? Lá está o seu socorro no momento oportuno, quando você precisa do escape das tribulações geradas por você ou qualquer outra situação. Então só quem sabe que precisa dessa graça, quem não reconhece as falhas, meu amado, o marido que é duro, que não reconhece, a esposa, os filhos, esse não vai ter a sua vida transformada. Por mais que tenha muita teologia na cabeça, vai ter um coração mais contaminado e inchado, porque vai falar aquilo que ainda não vive, ou nem procura viver, só tem conhecimento mental. Estão entendendo, não? Diga assim: é o que eu vivo em Cristo ou na carne que vai gerar o meu destino. Tem até uma música que diz: nem os meus pecados vão me separar do Senhor. E Isaías diz que são as nossas iniquidades e pecados que nos separam do nosso Senhor. Sim ou não? A graça não foi dada para nos habilitar o pecado, amados. A graça nos foi dada para poder ser habilitados pelo Espírito a andar pela graça em santidade. Estão aqui? E quando eu falo de pecado, eu não estou falando das coisas grossas, adultério, fornicação e etc. Tudo que não é por fé, e a fé vem pelo e ouvir. Então significa que tudo que eu não tenho baseado na minha fé, na palavra, que eu ajo segundo a carne, segundo o meu pensamento, é pecado. Todas as minhas decisões fora da palavra estão fora da fé. Estão aqui, amados. Tudo aquilo que eu tomo como decisão que não está baseado na palavra, que não está baseado na minha fé, no que Deus diz, mas na minha forma de pensar, no que eu penso, no que eu quero, então é pecado. Pecado é o que está distorcido da verdade, da palavra. É como a iniquidade, é o que é torcido, é o que me corrompe interiormente e me leva a andar fora dos propósitos de Deus. Estão aqui? Mas há um trono da graça. Diga: há um trono da graça. E ele está aberto. Quantos têm o sangue do Cordeiro que te sela? Quantos têm o Espírito de ressurreição e vida? Então o livre acesso está para você, meu amado. Você também não tem que se ficar culpando. Não adianta, porque quando você erra, se você não for direto diante do trono da graça, o diabo vai vir te condenar e te culpar. Ele vai vir te acusar. E aí entra um estado onde nós ficamos debaixo de jugo, de peso e de culpa. Ah, então eu não presto para nada. Ah, então meus erros me levaram a sofrer isso. Ah, então eu não sirvo para nada. Não, meu amado, não é para você ficar se culpando, se martirizando, se olhando para você, se sentindo inferior, pecador. Não é isso. É olhar a realidade do que está falhando, mas ir diante do seu Senhor, crendo que Ele te perdoa e que Ele te transforma e que Ele te restaura. Ele não está para te condenar. A ceia não é para condenar, a ceia é para justificar aqueles que se arrependem e reconhecem o sangue de Cristo como alimento, como fonte de santificação, de cura e de libertação. É como um pai que, quando o filho erra, ele não está pronto para chegar e bater, só se for um pai ruim. Mas Deus, nosso Pai, Ele nos ama. Então na nossa falha Ele não quer vir bater, Ele quer vir e abraçar e dizer: filho, o meu filho sofreu para você ser livre disso, ser aperfeiçoado nisso. O meu filho sofreu para que você possa ser renovado no entendimento. Então Ele espera, como um pai,
tem longanimidade, ele é longânimo, tardio em se irar para com os filhos e até para com os ímpios, e pronto a perdoar. Mas não podemos ser crentes negligentes, 10 anos sem maturidade, por não buscar e achar ainda que Deus tem que abençoar independente de quem é. Isso vai gerar realmente tribulações durante a vida inteira. Quantas pessoas estão enredadas há anos financeiramente, porque não conseguem compreender os princípios de glorificar o Senhor com aquilo que tem, de ser dizimista e ofertante espontaneamente com o coração voltado com o entendimento de honrar a Deus, são duros e querem que Deus os abençoe. Quantos também não trabalham dignamente, ainda assim quer permanecer no emprego e ser por Deus abençoado. Meu amado, Deus não pode ir contra aquilo que é justo, que é verdadeiro, que é reto, e aquilo que eu tenho que viver e fazer em Cristo. Amém? Diga assim: Senhor, me dá sabedoria. Clame por sabedoria. O que levou Salomão a ser o rei que foi a sabedoria que ele recebeu do Pai, num momento que ele realmente desejou no coração. Isso habilitou para Deus derramar sobre ele a sabedoria necessária para ele governar o povo. O que nós pedimos para o Pai, que é para benefício nosso mesmo, o Pai é gracioso, meu amado. Se você pedir um pão, Ele não vai dar uma pedra. Se você pedir um peixe, Ele não vai dar uma serpente. Ele é um Pai maravilhoso, glorioso. E mais, para quem pede sabedoria, esse Ele se derrama, esse Ele se dá, esse Ele revela a palavra, porque sabe que quer mudar a sua mente, que não se conforma com este mundo, que quer a sua mente renovada, para que possa viver a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Quantos querem viver a perfeita vontade de Deus? Pois bem, primeiro eu não posso me conformar com o mundo, com o sistema do mundo, com a forma de pensar em que o mundo pensa, segundo a natureza de Adão caída, onde existe toda a forma de pensamento, ideologias, do mundo que nós viemos, do conhecimento que nós tínhamos, da segurança que colocávamos no homem. O mundo não mais pertence a nós pertencemos a um outro reino, e existe uma outra direção para a nossa vida. Então, para que possamos vivê-la, para que Deus possa realizar a boa, agradável e perfeita, então a minha mente precisa ter a mente de Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando Jesus andou aqui na terra, Ele não passou por tribulações geradas por suas falhas, erros. Quantos concordam comigo? Da boca dele não saiu dolo nenhum, engano nenhum. Todas as suas ações foram justas. Então o diabo não tocou nele. O diabo não achou brecha para poder tocar nele, com nada, nem com enfermidade, nem com pobreza ou miséria, escassez, que viesse faltar tudo. O diabo não tocou naqueles que estavam com ele, que ele estava protegendo, não tocou diretamente porque ele o guardava. Estão entendendo, amados? O diabo tocou naqueles que abriram brecha, naqueles que agiram errado, naqueles que foram contra a palavra. Esse o diabo tocou, até mesmo os discípulos estão aqui. Mas em Jesus o diabo não tocou. Ele não sofreu tribulações por causa das suas ações erradas. O único momento em que ele foi para o sofrimento, sabe quando foi? Quando ele assumiu as nossas ações erradas, quando ele assumiu a nossa posição em iniquidade e pecados. Ali ele sofreu, porque ele se fez maldição em nosso lugar, que é o que acontece quando nós andamos fora da vontade de Deus. Mas glória a Deus, que Deus nos está dando sabedoria e entendimento para poder buscá-lo, para poder desejá-lo e principalmente amadurecer e crescer espiritualmente, amados. Acelere o processo de amadurecimento. Mude como esposo, como esposa, como filho, segundo a palavra. E você vai ver que muitas tribulações na tua vida vão sumir. Estão aqui? Um alinhamento de coração, uma posição correta, uma palavra certa, vai trazer conserto em muitas coisas que hoje, pela palavra errada, pela ação errada, você tem colhido coisas erradas. Uma mudança de coração,
É por isso que o coração é a fonte da vida. Dele procede a sabedoria que flui em nossa alma e nossa mente. Estão aqui, amados? Diga assim: eu quero amadurecer para poder viver em plenitude de bênçãos, colhendo o que vem do reino de Deus. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. 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 Outro motivo que nós passamos por tribulações são os ataques de Satanás. Temos que entender, amados, quanto antes, que depois que nós entregamos a nossa vida a Cristo, recebemos o Espírito Santo em nós, passamos a ser filho de Deus. Satanás é adversário de Deus. Quantos sabem disso? Quantos sabem que Satanás é adversário de Deus? Pois bem, por você ser filho de Deus, ele passou também a ser o seu adversário. Então significa que tudo que ele vai contra Deus, ele vai contra os filhos. E ele vai usar todas as maquinações, manipulações, astutas ciladas, todas as formas e meios que ele puder atuar para poder atacar a tua vida. Se você não entender isso e achar que o diabo já está vencido e não mais pode atuar, e você não tomar uma posição real de vitória em Cristo, o inimigo vai manipular muitas situações e vai trazer tribulações que você não tem que passar. Estão aqui? E tem situações que o inimigo usa que nós nem percebemos que é ele que está atuando. Uma das formas que mais o inimigo atua e ataca as nossas vidas, meu amado, é imperceptível. E nós caímos na cilada dele muitas vezes e geramos tribulações na nossa vida desnecessária. Uma das formas que mais o inimigo usa para poder nos atacar é a forma em que mais ele consegue tocar no nosso coração. É usando pessoas. Diga: usando pessoas. A arma que mais ele usa e mais tem prosperado para poder gerar muitas tribulações em nossas vidas é quando ele consegue achar corações de pessoas ainda endurecidos, almas ainda inflamadas, daqueles que nos odeiam. E aí ele olha para nós, um filho de Deus, que tem a luz do Espírito, que tem pela graça uma vida no Senhor. Então ele vai usar essa pessoa que está ao teu redor para poder não gostar de você, mesmo sem saber o porquê. Olhe para mim, igreja. O inimigo vai usar pessoas para poder vir contra você, e nem as pessoas vão saber o porquê estão indo contra você, porque é uma manipulação na alma da pessoa, é uma manipulação na mente da pessoa. Quando as pessoas chegam para mim e dizem: bispo, essa pessoa está me atacando, eu já confrontei ela, já conversei com ela, e ela fala que ela nem sabe por quê. Eu já escutei ela falando que não sabe por que não gosta de mim, mas ela não gosta de mim. Olhe para mim, igreja, o motivo que a pessoa não gosta de você não é natural. Então, mesmo que você não tenha motivo natural, mesmo que você não faça nada de errado, a manipulação espiritual, os espíritos de ira, os espíritos que puder manipular o coração dessa pessoa, eles vão ser usados para poder usar o coração dessa pessoa para vir contra você mesmo sem motivos. Quantos estão aqui? Quantos aqui já foram perseguidos por pessoas que você nem sabe por que ela te perseguiu e nem ela sabe, talvez? Sim ou não? Quando o velho está falando mal de você, ela nem sabe por que está falando mal de você. É uma forma de perseguição, porque traz calúnia, mentira, defama, tira a imagem, mancha a imagem. A pessoa está sendo manipulada e usada, porque tudo que não flui do Espírito vem da carne, tudo que vem da carne é governado por demônios, por Satanás. Estão aqui, amados? Então o inimigo vai manipular o coração de pessoas, principalmente as pessoas que vocês se levantarem para ganhar para Cristo. É por isso que quando você começa a interceder pela tua família, pelo teu esposo, pela tua esposa, pelos teus filhos, pelos teus parentes, parece que eles pioram, sim ou não? Sim. Parece que as coisas pioram, ele fica mais endemoniado ainda. Se bebe, começa a beber mais. Se é nervoso, fica mais nervoso. De repente a pessoa se transforma. Sabe por quê? Porque quando você começa a orar e Deus começa a mover com o Espírito, os demônios começam também a manipular a alma da pessoa, para que ela fique agitada, para que ela venha atacar você, para que você enfraqueça na fé, para que você perca a alegria e até mesmo você desista dessa pessoa.
Porque Ele sabe que se você permanecer firme, as tuas intercessões vão surtir o efeito com o seu tempo. Então Ele vai pegar essa pessoa que principalmente você está querendo a salvação, que você ama, que você deseja a libertação, ou alguém próximo seu, no trabalho, alguém que seja o teu chefe, por exemplo, que é autoridade sobre. Então Ele vai usar pessoas estratégicas para manipular o coração para vir contra você. Estão aqui, igreja? E se você não tiver discernimento, você vai agir de forma errada. Ao invés de você atuar contra o teu real inimigo, que é Satanás e seus demônios, como Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra o marido, não é contra a esposa, não é contra os filhos, não é contra o patrão, não é contra as pessoas. A nossa luta é contra principados e potestades. A nossa luta é contra os demônios que estão manipulando a alma daqueles que ainda são escravos do diabo. Se nós não entendermos isso, nós vamos começar a confrontar as pessoas ou fugir delas. Quantos filhos de Deus, meu amado, saem do emprego porque diz: eu não aguento mais aquele incircunciso, aquele endemoniado só me persegue, eu vou sair daquele emprego. Olhe para mim, meu amado, não é você que tem que sair do emprego, meu amado, você tem que permanecer lá. Você é luz, e a luz tem que dissipar as trevas, e não as trevas dissipar a luz. Quando a luz chega, as trevas têm que ser dissipadas, e não é o contrário. Se se acender uma luz aqui, pode estar escuro, vai acender, porque as trevas não têm substância. Mas para isso nós temos que manifestar a luz. E quando nós fugimos, nós temos medo, nós não queremos encarar, ou até mesmo queremos encarar na carne as pessoas, então nós vamos gerar trevas e tribulações desnecessárias, porque nós estamos combatendo um combate injusto, um combate contra pessoas, e não um combate real, que é um combate contra os demônios. Amém? Amém. E quando nós entendemos que o nosso combate não é contra a pessoa, mas contra quem manipula eles, assim como também nos manipulava, então nós vamos começar a agir de forma correta segundo o coração de Deus, segundo o coração do Pai, de Cristo Jesus também, que é um coração redentivo. Diga: um coração redentivo. Um coração redentivo nunca olha para uma pessoa e vê um inimigo. Isso era na velha aliança, meu amado. Você não vive mais na velha aliança. Na velha aliança, até orar para descer fogo do céu e consumir os inimigos, nós podíamos fazer como profetas. Na nova aliança nós temos um novo Espírito, que é o Espírito de Cristo, que veio para redimir, para salvar, para libertar o homem, e não para matar, para destruir, para julgar e condenar o homem. Quantos estão aqui? O coração redentivo vai olhar para a pessoa que está vindo como inimigo e vai ver como uma pessoa que precisa ser liberta pelo amor de Cristo Jesus. Vai olhar para aquele que está vindo como inimigo e vai ver uma pessoa que precisa das nossas intercessões, para que o Pai tenha misericórdia, abra os olhos do entendimento, convença com o Espírito Santo e o leve ao arrependimento, para que ele venha ser alcançado também para Cristo Jesus. Não vai tentar se justificar. O que nós temos hoje são crentes justificativos, que dão justificativas, que confrontam aqueles que vêm e falam. Meu amado, se realmente o Senhor é a tua justiça, você não tem que buscar aplicar a justiça com as tuas próprias mãos. Glória a Deus, aleluia. Porque o Senhor não opera na ira do homem. Diga: o Senhor não opera na ira do homem. Então não adianta você orar pedindo para Deus descer fogo do céu, humilhar a pessoa, pedir para ela vir se ajoelhar diante de você. Essas orações, meu amado, não funcionam diante do Pai. Quantas tribulações nós estamos gerando? Olhe para mim, igreja. Quantas orações contrárias. Diga: existe oração contrária. Teve época em que o Senhor me revelou que tinha pessoas que subiam no monte só para orar contra o nosso ministério. E um dia eu tive um sonho com essas pessoas. Enquanto nós estávamos descendo do monte,
elas subiam com a mão cheia de azeite, diga azeite. Só que quando nós passávamos, elas jogavam azeite em nós com toda raiva assim nas nossas costas. E nós desviávamos do azeite. Quantos estão aqui? Amém. A unção que era para a bênção, elas estavam liberando para podermos amaldiçoar. Isso no nome de Deus. E um reino contra o próprio reino não subsiste, amados. Estão aqui? Amém. E nem nós queremos ir contra aquele que está vindo contra nós. A forma de entrar justamente diante dessa situação é chegarmos diante do Pai com o coração segundo dele e fazer aquilo que Jesus nos ensinou a fazer. Aquele que maldiz a nós, o que nós temos que dizer? Ou falar, ou fazer. Quem te amaldiçoou, o que Jesus mandou fazer? Aquele que fala mal de você, o que Jesus mandou fazer? E falar bem. Ele mandou falar bem, leia lá. E Jesus não mentiu. Porque por mais que uma pessoa venha a ser ruim, há qualidades nela que nós não enxergamos. E há o que Deus pode fazer na vida dela para transformá-la, para ela se tornar uma pessoa boa. Quando você não gosta de alguém, você só enxerga o que é ruim na pessoa. Sim ou não? Quando se gosta de um pastor por algum motivo, amados, coitado desse pastor. Se for um pouco religioso, então, não tiver a forma que querem, não falar como querem, pronto, o pastor não presta. E aí, estão entendendo, não? Aleluia! Agora, quando nós olhamos para as pessoas, principalmente para os irmãos, aqueles que nos perseguem muitas vezes por imaturidade, por infantilidade. Porque o irmão imaturo, o irmão que acabou de conhecer Cristo, ele está carnal ainda, mais. Ele não tem maturidade. Então ele vai olhar só defeito e falha pela sua imaturidade. Se eu for impaciente com ele, se eu mandar ele embora, se eu querer tratar com ele como um adulto, eu não estou agindo com misericórdia. Eu não estou suportando como tenho que suportar, como assim mandou o Senhor. E nem fazendo a minha parte, que é interceder, que é orar por ele, que é ministrá-lo em cada oportunidade. Então, se eu combato com a pessoa na sua falha, se eu vou contra aquele que está vindo contra mim, eu também estou na carne. E se eu estiver na carne, eu vou colher tribulações. Amém? Amém. Tribulações desnecessárias. Ao invés de ficar calado, eu vou e falo, então eu vou escutar mais. Ao invés de não criticar, eu critico, então eu vou ser mais criticado e até mesmo agredido. Naquilo que eu agi na carne, Deus não pode operar na sua justiça. Deus só pode operar em justiça ao nosso favor quando nós chegarmos diante dele e falar: Senhor, essa pessoa que está me perseguindo, essa pessoa que está me ferindo, essa pessoa que está falando mal de mim, essa pessoa que está mentindo, Senhor, eu a perdoo, como Cristo Jesus me perdoou na cruz do Calvário. E mais, eu peço que o Senhor libere tuas bênçãos sobre ele, peço que o teu Espírito venha tocar no coração dele, intercedo por ele, amados. Quantas tribulações vão diminuir? Como a igreja vai crescer muito mais? Porque eu tenho certeza que se não fosse os combates entre os irmãos, aqui já não caberia mais ninguém. Glória a Deus, aleluia. Se não fosse a carnalidade, o combate entre os irmãos, a crítica, a calúnia, ao invés de ir diante do Senhor para poder ser justificado, para haver cura, para haver reconciliação, essa igreja estaria expandida como todas as outras igrejas, meu amado. Então nós estamos passando por tribulações muitas vezes pela nossa imaturidade em saber lidar com situações. O inimigo só tem manipulado. Você tem que entender que o teu amor, a tua misericórdia tem que ser estendida ao teu irmão e aos teus inimigos, mas o ódio santo contra o diabo e os seus demônios tem que ser manifesto em nome de Cristo Jesus. Você tem que entrar nas regiões celestiais todos os dias. Aqueles que vêm contra você, você tem que ir direto contra os demônios e dizer: demônio, você que está manipulando a mente dessa pessoa, manipulando a mente dos meus filhos, manipulando a mente da minha irmã, da minha mãe, do meu patrão, eu te ato, eu te paraliso, eu te amarro. Você não vai mais manipular essa pessoa, você vai soltá-la, porque eu tomo autoridade sobre você. Eu já a liberei no reino espiritual, já
então você não pode mais manipular. O Senhor está ao meu favor e você é o meu inimigo. Então uma guerra espiritual para que as vidas venham ser libertas. Glória a Deus. Estão aqui? Amém. E quando nós perdoarmos com o coração correto e guerrearmos contra o nosso inimigo, muitas tribulações vão cessar. Muitas consequências ruins vão ser eliminadas. Outra forma do inimigo atuar diretamente. Olhe para mim, preste atenção, por favor. Por Satanás ser também nosso adversário, como ele é do Pai, ele vai usar também os súditos dele. Diga súditos. Os seus súditos são aqueles que servem a ele diretamente, seja qual for o nível. Onde o nível mais alto são os satanistas, os filhos do fogo, são os que atuam com principados, potestades, são os que fazem sacrifício de sangue, usando pessoas, crianças principalmente, derramando sangue de crianças para poder fortalecer esses principados. E aí desce para as hierarquias menores, os maçons, aí entra toda a hierarquia até chegar ao macumbeiro da esquina, ou um bruxo que nós conhecemos. E assim como nós sabemos que a nossa luta é contra eles, e oramos para dissipar essas potestades, esses principados nas regiões celestiais, para que a igreja possa avançar, para que o evangelho possa realmente prosperar. Se assim nós fazemos e guerreamos contra eles, para que os guerreiros venham fechar. Oh meu amado, olhe para mim, por favor. Nós não temos entendido muitas coisas que têm nos gerado tribulações. Uma coisa é na carne, no nome de Deus, você entrar dentro de um terreiro e quebrar tudo. Estão aqui? Diga, está errado. Na maioria que fazem isso, não é na unção, é na carne. O confronto não é contra as pessoas diretamente. Que usa essas pessoas, que aprisiona, é no reino espiritual. Diga, no reino espiritual. Então nós entramos em oração contra essas entidades no reino espiritual, assim como Daniel fez, mesmo que inconsciente, porque na velha aliança não existia uma guerra espiritual direta, só na nova aliança que os homens receberam a autoridade para guerrear contra esses demônios, amém? Assim como nós guerreamos contra eles, eles também guerreiam contra nós. E como que eles guerreiam? Eles fazem feitiços. Por exemplo, se a igreja de vocês aqui estabelecida está fluindo no Espírito, está trazendo a verdade do Evangelho, está trazendo o princípio do reino, que está transformando vida, que está abrindo o reino espiritual para poder o Evangelho alcançar essa cidade, então Satanás, ele é avisado pelos demônios territoriais daqui, e aí eles vão vir guerrear contra essa igreja. Estão aqui? E como que eles guerreiam? Começam a fazer feitiços, começam a fazer encantamentos, começam a derramar sangue, dependendo do nível de quem vai guerrear. Se é um satanista, então pior ainda, no derramar sangue de inocentes. Por favor, não entenda. Por mais que a igreja está santificada e coberta com o sangue de Cristo, o direito desses demônios virem é pelo feitiço que está sendo feito. Estão aqui? Por terem feito feitiço, por terem derramado sangue, é isso que dá o direito deles virem contra a igreja. Não é que vocês ou nós estamos em pecado e eles vêm por causa disso. Também, amém. Mas eles vêm principalmente porque foi feito um feitiço, um encantamento, para vir contra alguém ou algo específico, uma igreja específica. Então os demônios vêm. Diga, os demônios vêm. É independente de nós. Não somos nós que estamos atraindo, ou a brecha está em nós. É o feitiço que foi feito. Estão aqui? É como alguém que te odeia, não sabe o porquê, um feiticeiro, ou então ele é até mesmo avisado e ele faz um feitiço contra você. Então não é culpa tua, não é que você deu brecha, é que o feitiço foi feito, e aí o direito legal de vir é por esse feitiço, e o demônio vem. Só que quando ele vem, maldição sem causa não encontra pouso, amém? Diga amém. Amém. Se você está selado com o sangue de Cristo, se você está coberto com o sangue de Cristo, se vocês estão vivendo pela graça debaixo da unção do Espírito que rompe todo jugo, se vocês estão
estão vivendo a vida no Senhor, esses demônios que vêm como maldição, não encontram pouso, aleluia. Eles não encontram morada. Eles vêm como andorinhas e vêm tentando pousar, mas não encontram morada. Só que tem um problema, porque eles foram enviados, porque há um mandato do inferno contra a igreja local. Então eles vão continuar voando, e significa que eles vão tentar oprimir, eles vão tentar abrir brechas, para poder assim eles entrarem. Então os demônios que foram enviados vêm oprimir e vêm tentar manipular, principalmente ao derredor. Estão aqui? Amém. Quantos estão entendendo? Amém. E essa manipulação ao derredor, essa ação ao derredor, é que muitas vezes gera tribulações, dificuldades, percas, problemas. Nessa ação do inimigo ao nosso derredor, que eles falam que é como um anel de fogo, ele vai tocar em tudo aquilo que ele conseguir tocar. Então, se ele não toca em você, mas o filho está dando brecha, o filho está no pecado, ou então a casa tem brechas, então esses que vieram vão manipular onde tem brecha, então vão começar a gerar dificuldades. O intuito final deles é tocar o teu coração, é abrir brecha no teu coração, para inflamar você e atacar em você, para te paralisar. Estão aqui, igreja? Então eles vêm, diga, eles vêm. E como combater isso? Diga assim: combati o bom combate. Diga: guerra espiritual. Guerra espiritual. Todo ministério que não entende sobre guerra espiritual, eu tenho visto que muitos são até dotados na palavra, mas se você for para a realidade da sua vida e do seu próprio ministério, muitos estão debaixo de retaliações, muitos estão debaixo de manipulação de espíritos de religiosidade. Porque se o inimigo entrar, amados, ou melhor, se nós achamos que ele não tem esse poder de manipular e entrar, nós não combatemos. Se não combatemos, então ele só manipula, só nos engana e atua como se nem estivesse ali. Estão aqui? Quantos entendem que todo o evangelho distorcido é governado por espíritos de engano? Tudo que é contrário ao mover do Espírito, gerado pela verdade da palavra, do Evangelho, tudo que é contrário, existe uma manipulação humana, que por trás está uma ação de espírito de engano. Então, se o inimigo vem atuar, atacar, e ele consegue agir por aqueles que acham que ele não atua, que não tem disso, que ele já foi vencido. Olhe para mim, por favor. Diga assim: o diabo, como em Colossenses, diz: já foi derrotado. É uma realidade. Na cruz do Calvário ele foi exposto ao vitupério, ele foi derrotado pelo sangue do Cordeiro. O espírito de dívida que era contra nós, que dava direito a ele, foi cancelado. Mas tudo isso é direito nosso, é nossa herança. O próprio Cristo Jesus, que andou na terra, que os derrotou desde a eternidade como um cordeiro imaculado, teve que expulsá-lo dos territórios em que eles estavam. Diga assim: eu tenho direito, mas eu tenho que exercer esse direito. Quantos creem que pelas chagas de Cristo você é curado? E por que 90% de vocês vão para o médico para poder ser curado quando fica enfermo? E por que a sua casa está cheia de remédio? Para dorzinha de cabeça, para dor de estômago, para aquilo e para isso. Eu não estou ofendendo vocês, amados. Estou querendo dizer que nós sabemos o que temos por direito. Nós não temos tomado posse, não temos desenvolvido a fé, não temos trazido à existência aquilo que temos por direito. Estão aqui? Temos por direito, mas temos que nos apropriar. Todos os homens em Cristo Jesus, pelo seu sacrifício na cruz, já foram salvos, sim ou não? Quantos aqui creem que se uma pessoa que está aqui, que ainda não é salva, ela pode ser salva? Pois bem, ela só vai ser salva se ela se apropriar.
já tem o direito, sim ou não? Se eu pregar o evangelho para ela e perguntar para ela se ela quer entregar sua vida a Cristo, vai depender da sua posição de pegar esse direito em Cristo e dizer: eu creio em Cristo Jesus, eu creio no sangue, eu creio que Ele é o Filho de Deus, eu creio que Ele ressuscitou. Se ele se apropriar o que tem por direito, o que foi conquistado, vai ser estabelecido, senão não é estabelecido. O nosso direito de vencer o inimigo já foi dado, o sangue de Cristo já foi liberado, mas como que eu exerço? Assim como eu faço para ser curado, em nome de Jesus, eu declaro cura, espírito de enfermidade sai, e aí a pessoa é curada. Assim nós também guerreamos contra os demônios que vêm contra nós, nesses ataques do inimigo. Nós simplesmente levantamos a mão e declaramos em nome de Jesus: nenhuma arma forjada contra nós prosperará, nenhuma ação do inferno, nenhuma ação das trevas pode contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. É tomar uma posição de autoridade, é levantar as mãos ungidas do Senhor, é ser coberto com a armadura, com a vida em justiça que nos leva a romper os céus. Isso significa que se você não orar constantemente, destruindo os desígnios das trevas que são enviados contra você, constantemente você vai ser atacado e não vai perceber. E aí você vai sempre atacar, ou melhor, você vai sempre contra-atacar depois que o inimigo atacar. O inimigo vem e rebenta, traz uma enfermidade. Aí Deus mostra que foi um feitiço, por exemplo. Aí nós vamos orar para o feitiço ser desfeito. Estão aqui? Não. Esse não é o propósito. O propósito é eu, antes de ser enfermo, antes do feitiço vir contra mim, eu estar todos os dias levantando a minha mão, dizendo assim: nenhuma enfermidade, praga alguma vai chegar na minha tenda, porque os seus anjos, o Senhor dá ordem ao nosso respeito. A minha casa é selada, os meus filhos são selados pelo sangue do Cordeiro, eu estou selado contra toda a enfermidade. Então eu neutralizo todo o ataque do inferno, eu neutralizo esta enfermidade que está começando, esta gripe que está começando. Declaro cura. Ah, meu amado, você vai ver que muitas tribulações que você vive hoje vão cessar na tua vida. Aleluia! 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 Quantos estão entendendo? Posição de ataque, não de contra-ataque. Nós temos que estar à frente do inimigo e não buscando socorro depois que somos atacados. Você, homem, é autoridade na tua casa. Você tem que levantar as tuas mãos no teu lar e declarar a tua casa coberta com o sangue do Cordeiro. É você que tem que orar para que os anjos do Senhor venham guardar os teus filhos quando saem. É você que tem que orar para que nada, nenhuma praga, nada venha chegar na tua casa. Não fazemos isso por não fazer e simplesmente dizer: não, o inimigo já é vencido. Ele não, meu amado, ele é vencido, mas ele é vencido quando nós, que temos a autoridade pelo sangue do Cordeiro, pelo nome de Jesus, exercemos o poder e a autoridade. Usamos o dedo de Deus, como assim Cristo Jesus falou. Acusaram ele de Beelzebul, sim ou não? Príncipe dos demônios. Ele expulsa demônio por meio de Beelzebul, príncipe dos demônios. O Senhor falou, resumindo, ele chegou e falou: olha, se eu expulso demônios pelo nome do Senhor, pelo dedo de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. Ele estava falando: por meio de mim é chegada a autoridade dada pelo Pai a todos os homens que creem em mim. Então vocês têm a autoridade, meu amado. Se você vê o inimigo manipulando você, se de repente você começa a ficar debaixo de opressão e não sabe por quê, se começa a vir confusão, se no culto começa a ter aquela opressão, aquele peso, que você por mais que pregue longo, parece que dá um gelo, isso não é só a frieza do povo, é também um ataque do inimigo que é para esfriar o povo. Então por isso que todo culto normalmente tem que se começar com louvor e adoração, que atrai a presença do Senhor, manifesta o reino, e os demônios são também expelidos, e a guerra espiritual, onde nós declaramos os anjos do Senhor, guardando, protegendo e destruímos toda e qualquer obra do diabo. Depois que comecei a viver essa realidade, nunca mais eu senti opressão, tristeza, angústia. Estão aqui? Normalmente, de época em época, eu senti um peso, um sentimento. E aí, quando eu estava no ministério de uma profeta tremenda, e ela falava: o inimigo lançou um ataque contra você. E aí ela chegava e tomava posição, e nós guerreávamos, e aquela nuvem negra saía.
Estão aqui? Então ele não vem contra nós só quando nós damos brecha. Existem muitos que nos odeiam, amado. Existem pessoas fazendo oração contrária que o demônio pega para ele. As orações que têm mais poder são dos crentes que oram contra os próprios irmãos. Porque o demônio pega, os demônios pegam, usam como flechas. Então a oração de ira, declarando coisas ruins, os demônios pegam como flechas para vir contra aqueles que eles estão orando. Quem tem a visão de ver o mundo espiritual, como nós já vimos, vê esta realidade, amados. E as pessoas que são de outras religiões que oram por vocês? Estão aqui? Não. Teu parente que ainda infelizmente serve aos guias, ele pede para os guias guardar você. Quem ainda está servindo a idolatria pede para os santos guardar você. Quem é que está vindo para guardar você, amados? Diga: guerra espiritual. A minha posição em Cristo vai eliminar muitas tribulações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém. Por último, existem as tribulações ou provações que nós passamos que vem de Deus. Diga: que vem de Deus. Deus nos leva a provações. Mas as provações que Deus nos leva não tem nada a ver com o que muitos pensam. Como eu já falei, alguns pensam que a enfermidade Deus coloca para provar a pessoa. Amém? Aí eu quero fazer uma pergunta para quem pensa assim: se é Deus que colocou a enfermidade na pessoa, por que essa pessoa vai para o médico para tentar curar? Porque eu já vi pessoas dizendo que aquilo era um propósito de Deus. Mas para que ela ia para o médico para curar? Quantos estão aqui? Amém. Que fique com a prova. Que fique enfermo dentro de casa, sofrendo. Agora imagine qual é o pai que vai enfermar um filho para poder levar ele a algum aperfeiçoamento. Quantos pais fariam isso aqui? Quantas mães fariam isso aqui? Enfermar seu filho para ele ser aperfeiçoado em alguma coisa? Acho que você ia ser mais inteligente para poder corrigi-lo de outra forma, sim ou não? Pois bem, eu creio que Deus é mais inteligente que a gente, amados. E Ele não pode dar o que Ele não tem. Deus não tem enfermidade para dar para ninguém. No céu só tem o que é bom. No céu, o Pai das luzes só libera o que é perfeito. Não há sobrevariação de dúvidas quanto a isso, diz Tiago. Não se deixe enganar. Ah, mas peraí, bispo. Em Apocalipse diz que Jesus falou que ia lançar Jezabel no leito de enfermidade. Pois bem, se você for uma Jezabel, espere realmente sofrer consequências. Jesus vai realmente permitir a enfermidade vir pela rebeldia, pela imoralidade, pela perversão no meio do povo. Mas não foi Jesus que colocou para prová-la ou testá-la. É uma consequência de rebeldia grave. E ele ainda deu tempo para poder se arrepender. Sim ou não, igreja? Amém. Quantos estão aqui? Aleluia. Não, Jesus me enfermou para poder eu ir no hospital, para poder pregar para o médico. Já escutaram isso também? Já? Pois bem, se você gosta muito de futebol, fala de futebol direto, e você fica enfermo e vai para o hospital, o que você vai falar no hospital, meu amado? Eu não sei se você está me entendendo. Eu creio que em todas as situações o Senhor pode fazer cooperar para o nosso bem. Amém? Mas nem todas as situações são geradas por Ele. Como nós vimos nas duas primeiras tipos de prova geradas, não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com o inimigo e com as nossas ações. Aí nele nós buscamos o socorro e sempre dá a resposta. Amém? Mas não significa que veio dele.
Então quais são as reais provas que vêm de Deus? Olhe para a Bíblia e veja quando Deus provou o homem. E como Ele provou o homem? O maior exemplo é o povo que saiu do Egito. A palavra diz que Deus tirou o povo do Egito e levou ao deserto para poder provar o seu coração. Diga assim: Deus me tira da escravidão do mundo, mas vai me levar um tempo no deserto, para que eu mesmo conheça o que está no meu coração, e o que está desalinhado venha a ser alinhado. É por isso que todo novo convertido, depois de um tempo, ele passa num período de deserto. Ou seja, Deus leva ele a uma situação em que ele vai aprender a depender de Deus e somente de Deus todos os dias da sua vida. Tudo aquilo que ele tem dependência no coração, as coisas do Egito, aquilo que ele dependia no Egito, até mesmo o seu coração voltado às riquezas, o ouro e a prata, tudo isso vai ter que ser provado no seu coração e vai ter que ser arrancado, para que ele possa olhar para Deus e ter Deus como a sua única fonte de sustento, como a sua única fonte de alegria, como a sua única fonte de adoração. Glória a Deus. Quando Deus levou o povo para o Egito, no que eles foram provados? Primeiro foram provados nas necessidades básicas. Diga: comer e beber e vestir, porque eles não podiam trocar de vestes. Estão aqui? O primeiro que o Senhor vai tratar no teu coração, quando você é salvo, amados, vai ser te levar a entender que Ele, como Pai, é o teu único, ou melhor, no teu coração tem que ser o único, que você tem que ter acima de tudo a confiança de suprir você plenamente em todas as coisas. Se manifestar como no povo, o desejo da carne, o desejo da cebola do Egito, o desejo das coisas que tinha no mundo, está demonstrando o que está ainda no coração. Então vai ter que passar um processo, onde vai ter que ter falta, onde vai ter que ter um maná. Diga: um maná. O maná é você ter todos os dias o suprimento necessário, básico, para poder sobreviver. Quantos passaram por isso já? Levante a mão que eu quero ver. Uau! Quantos já passaram no deserto? É um período em que Deus, Ele te leva. Olhe para mim agora, você que tem posses, que tem bens, mesmo que você tenha posses e bens, porque o povo, quando saiu do Egito, ele saiu com ouro, com prata, com riquezas. A riqueza estava com eles no deserto. Quantos concordam comigo? Mas a riqueza não servia para nada, não podia trazer o pão de cada dia, não podia comprar nada, porque era deserto. Então Deus pega até aquele que tem muitas posses, que tem até um carro bom, que tem até empresa, que tem até as coisas, e mesmo tendo tudo, Deus leva ele a situações em que ele não tem nem R$1 para comprar o pão um dia. Quantos se identificam? Você tem um carro que, se você vender, você compra uma casa. Você tem uma casa que, se você vender, você compra uma padaria. Você tem bens, mas Deus te leva a situações em que você não vai ter nada. E pior, Ele faz com que todos que poderiam te ajudar sumam. Todo mundo some. Aquele que te ajudava quando você precisava lá no mundo, esse aí, na hora que você chega nele ou chega perto, ele já sai correndo. Todo mundo some. O pastor não consegue ajudar, os irmãos não conseguem ajudar, ninguém consegue ajudar. E chega uma hora que você não tem nada, a tua esposa não tem nada, e os teus filhos estão ali como um passarinho com a boca aberta esperando. Sabe o que Deus te levou a fazer? A você olhar para o céu e dizer: Senhor, eu posso ter até tudo, mas no momento não tenho nada, e o que eu preciso do Senhor é aquilo que eu preciso diariamente. A dependência do Senhor, depender de Ti para todos os dias me suprir, depender de Ti para poder trazer aquilo que eu preciso de sustento. Diga: depender do Senhor. Depender do Senhor. Tirar a ansiedade de ter, porque Jesus falou: não andeis ansiosos por coisa alguma.
nem pelo comer, nem pelo beber, nem pelo vestir. E você só deixa de ser ansioso quando você começa a confiar plenamente no teu Pai. Quando você começa a crer que é Ele que vai suprir suas necessidades, que é Ele que vai trazer roupa para você, que é Ele que vai te dar sabedoria para trabalhar, que é Ele que vai abrir as portas do emprego, que é Ele que vai te dar sabedoria para estudar e poder se profissionalizar. Tudo vem dEle, tudo é por Ele, tudo é para Ele. A glória não vai ser dividida do homem. O homem não vai poder olhar no final e dizer: tudo que conquistei, Deus até me ajudou aonde eu não pude fazer. Não, Deus não ajuda o homem onde ele não pode fazer. Deus ajuda o homem plenamente, até para o homem ser o que tem que ser. Como Paulo diz: tudo que sou é pela graça. Nada, nem sabedoria, tudo que eu tenho é graça, é o favor imerecido, é a unção, é o poder, para poder nas minhas fraquezas eu ter força, para poder na minha burrice ter sabedoria, para poder não andar ansioso com coisa alguma. Estão aqui? Certo dia eu e minha esposa, nesse processo de deserto, que durou algum tempo, porque olhe para mim, o deserto depende do teu aprendizado, do tempo que você vai ficar nele. Quanto mais rápido você aprender, mais rápido você sai dele e vai para a terra prometida, amém? Porque o propósito de Deus final é a terra prometida, amém, igreja? É você colher o que não plantou, é você trazer para a tua vida aquilo que você nem sonha ou imagina, que Deus traz para você, amém? Então nesse processo eu e minha esposa, chegou um dia em que não tinha R$1 no bolso. Tínhamos carro, tínhamos a casa, tínhamos, vamos dizer, ainda a academia, tínhamos ainda o comércio, né? Mas não tinha R$1. Estão aqui? Não tinha R$1. E aí logo cedo, 8 horas da manhã mais ou menos, não tendo nada, meus filhos eram pequenos na época. Eu saí, fui para a rua, e tinha 2 amigos do outro lado da rua, fui até eles, e no meu coração eu fiquei: Senhor, agora depende do Senhor. Não tem nem para o pão. E daqui a pouco as crianças levantam. Daqui a pouco, amados, demorou uns 5, 10 minutos. Desceu uma vizinha nossa, que nunca fez isso, e nunca mais fez isso. Ela desceu com um saco de pão na mão. Digo, um saco de pão na mão. Saiu, entrou na minha casa, foi e deixou lá com a minha esposa um saco de pão. No dia que eu precisei de um saco, preste atenção, nós não mendigamos o pão, amém? Não saí pedindo pão, não saí pedindo emprestado. No processo eu aprendi que Deus iria suprir naquele momento a nossa necessidade. E na hora que Ele supriu, que eu vi aquele pão, eu entrei logo em seguida que ela saiu, que eu olhei aquele saco de pão. Aquele saco de pão para mim não era um saco de pão que custava R$2. Ali estava mostrando o zelo do meu pai para comigo e com a minha família. E se Ele suprir um saco de pão no momento em que nós precisamos de pão, então Ele vai suprir todas as outras coisas que nós precisamos no momento da nossa necessidade. Então o valor não estava no pão, como maná também não era o valor real. O valor estava no Pai suprindo as necessidades. Então Deus te leva a um processo em que você pode não ter nada, que você fica sem nada, sem ninguém para te ajudar. Ele está te chamando, meu amado, para que você possa olhar para Ele e dizer: Pai, eu vou confiar em Ti, eu vou confiar no Teu mantimento. Eu estou trabalhando, eu estou produzindo o que tenho que produzir, eu trabalho no ministério, eu tenho meu trabalho circular, eu faço aquilo que tenho que fazer porque o Senhor tem me dado graça, mas aquilo que o Senhor vai trazer, o suprimento, eu vou confiar plenamente em Ti. Não vou confiar só no meu trabalho, não vou confiar no meu trabalho em si, não vou confiar no trabalho das minhas mãos só em si, não vou confiar no dinheiro em si, eu vou confiar em Ti para suprir as minhas necessidades. Estão aqui? Outra coisa que o Senhor levou ao deserto para aperfeiçoar, Ele falou para as pessoas no deserto: vão e façam uma festa e se alegrem diante de mim. Diga assim: se alegrar, em meio à escassez, em meio ao deserto, é porque a fonte de alegria não está onde eu estou, mas em quem eu sirvo. Quando a paz que excede
do entendimento está governando o teu coração, quando você tem plena confiança no Pai que tem, no Senhor que tem, então você tem alegria no teu coração, independente do que está ao teu derredor ou ao teu redor. O ambiente não te muda, é você que muda o ambiente, contagiando com a alegria do Espírito que habita em você. Amém, amados? Amém. É para trazer no teu coração confiança no Senhor, a ponto de você ter esperança, fé e alegria de saber o Deus que você serve, independente das circunstâncias, independente de onde você está, do ambiente que você está, você é alegre porque você é em Cristo, pelo Senhor que você tem, pelo Pai que você tem, e não pelo que você possui. Quantos casamentos aqui, quando falta o dinheiro, entram em contendas? Quantos casamentos estão terminando por causa de falta de dinheiro? Estão aqui? Olhe para mim. Se um casamento entra em contenda por causa de falta de dinheiro, o relacionamento não está baseado em amor, mas em dinheiro. Se um casamento termina por falta de dinheiro, então quem governa esse casamento e diz que ele vai continuar ou não é o dinheiro, que é Mamon que governa. Glória a Deus, aleluia. Sim ou não? Sim. Se o teu casamento acabou por causa de dinheiro, ele começou por causa do dinheiro. Quantas mulheres entram em furada porque escolhe o homem pelo que ele tem, não porque ele é? Porque o que ele tem pode acabar um dia, meu amado. Agora quem ele é nunca vai acabar. E quem ele é vai atrair as riquezas eternas, as riquezas terrenas, as riquezas duráveis. Vai trazer a fidelidade. Quantos querem que o seu casamento seja baseado em dinheiro? E por que vocês brigam quando acaba o dinheiro? Ao invés de juntar em amor e orar, interceder, crer. Se eu fosse terminar por falta de dinheiro com a minha esposa, primeiro desertinho, depois de 3 anos de casado já era. Porque foi tudo, amado. 4 anos foi tudo. Diga tudo. Diga tudo. De 1.200 alunos que nós tínhamos numa academia, mas 3 academias que nós montamos, sobrou um aluno personal no processo do deserto. Diga um aluno. Diga, essa mulher de Deus. Aleluia! Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Para terminar, outro momento que Deus provou o homem foi Abraão. Quantos conhecem a prova de Abraão? E por que Deus provou Abraão? Porque a promessa, a bênção que ele recebeu, se tornou maior no seu coração do que o próprio Deus. Então sempre que Deus te dá alguma coisa, mesmo que seja uma promessa, e isso toma o lugar de Deus no teu coração, pode esperar que Ele vai provar você, e talvez até peça o que Ele te deu. Estão aqui? Deus não quer nada dividindo o nosso coração com Ele, nem as promessas dEle. Até porque as promessas, para se cumprir, eu tenho que amar Deus acima de todas as coisas. Se Abraão continuasse do jeito que estava e Deus não tivesse corrigido, a própria promessa que era Isaac ia se corromper, porque Abraão ia ensinar o filho de forma errada a servir a Deus, ia passar uma imagem errada, porque Abraão passava um mimo, um amor excessivo, algo que era carnal, uma paixão humana, que se tornou até mesmo maior do que o relacionamento com Deus. Então o próprio filho ia ser corrompido em sua forma de adorar a Deus. Estão aqui? Então Deus, para poder consertar isso, pede para Abraão, provando no seu coração: se tu me amas realmente, então dá aquilo que eu te dei. Quantos estão dispostos a dar o que Deus te deu? Porque isso está maior no coração. Eu vou concluir aqui. Tem muitas coisas que Deus já moveu na sua vida, que tem roubado o teu relacionamento com o Senhor.
Tem jovens que pediram casamento, estão casados, e observe sua vida hoje, se continua a mesma com o Senhor. Tem pessoas que estavam desempregadas e Deus abriu a porta de emprego. Observe se o teu relacionamento com o Senhor continua o mesmo depois que você começou a trabalhar. Talvez você pediu filhos, é estéril, Deus te deu um filho. Observe se o teu relacionamento com Deus continua o mesmo depois que você ganhou esse filho. Deus não divide, meu amado, Ele com você, com ninguém. Diga: o Espírito Santo é ciumento. E ele vai diante do Pai e diz: Pai, o coração dele está contrário, está começando a pender para a promessa, e isso vai corromper a promessa e a vida dele diante do Senhor. O Espírito Santo intercede por nós, amados, com gemidos inexprimíveis. E muitas vezes você está orando em línguas e o Espírito Santo está levando a tua imperfeição diante do Pai. Quantos estão aqui? E ele é ciumento. E quando ele vê algo que Deus te deu, algo que você mesmo já tinha ou conquistou, que está fora, que está roubando o teu relacionamento, então espere, porque Deus vai chegar e vai falar: decida. É o teu ministério. Nem o ministério é maior do que o nosso relacionamento com o Senhor. Tem muitos trabalhando para Deus sem Deus. Porque é muito fácil nós cumprirmos algo que Deus nos mandou fazer sem Ele. Estão aqui? Não. Mas eu não quero fazer nada que Ele me mandou sem Ele, amados, porque eu não quero carregar um jugo que não é meu. O jugo do ministério só é pesado quando nós carregamos ele sem Deus. Quando o pastor chega e diz, ou um levita, ou qualquer um no ministério chega e diz: isso está pesado, não estou aguentando mais, ele já não está mais tendo um relacionamento com o Senhor, está carregando uma carga carnal que ele mesmo está gerando. Estão aqui? Não? Amém? Diga assim: nada pode ser maior do que Deus no meu coração. Eu não quero ser provado. Em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Amém? Quantos foram edificados? E chegou ao fim. Realmente peça para que o Espírito Santo continue trabalhando no coração de cada um, amados. Naquilo que você recebeu como verdade, que absorveu, que viu que é do Espírito. Comece a pôr em prática. Comece a viver. Tenha convicção que para cada aprovação Deus tem um escape, uma resposta, e vai fazer com que tudo coopere para o teu bem. Mas procure ver, conforme foi ministrado, aquilo que você precisa ser consertado diante do Senhor. Amém? A ceia agora é o melhor momento. A ceia não é momento de condenação. Diga: a ceia não é momento de condenação. Canso de escutar pessoas dizendo: eu não fui para a ceia. Ou alguns que estão aqui: eu não vou tomar a ceia porque eu errei hoje. Então você nunca vai tomar a ceia, porque todo dia que você vier tomar, você errou de alguma forma. Quantos acreditam nisso? Quantos aqui estão 100% santos para ser digno de tomar ceia? Levante sua mão. Quantos aqui estão 100% santos para ser digno de tomar ceia? Levante a mão. Pois bem, a ceia é o momento em que nós que falhamos, que erramos, que pecamos, cada um no seu nível, sabe a fonte da graça e do perdão do Senhor no momento da comunhão. É o momento de cada um examinar a si mesmo e pelo Espírito reconhecer as suas falhas, porque a condenação só vem quando não há arrependimento, quando se toma ceia sem intenção de abandonar o pecado, quando se toma ceia com conhecimento do pecado, consciente e não quer se arrepender e abandonar. Para esses que tomam dessa forma, indignamente, há condenação, porque ao invés do sangue justificar,
vai trazer juízo. Estão aqui? Não? Porque não houve arrependimento, e a pessoa ainda quer se alimentar do que é santo. Aí há juízo, aí gera juízo que libera enfermidades, fraqueza espiritual, e dependendo do nível do pecado, até morte. Quantos estão aqui? Amém. Quantos se lembram de Ananias e Safira, que foram mortos diante de Pedro, o apóstolo? Quantos sabem da história? O nível de glória da igreja era tão grande, que o pecado, quando não era confessado, ou omitido, ou mentido, diante do Senhor, vinha o julgamento imediato. Então diga assim: quanto maior o nível de glória, quanto maior o nível de santidade da igreja, mais rápido é o juízo. É por isso que nos últimos tempos, a ceia, conforme ela for realmente gerada com entendimento de causa, mais as pessoas vão temer ao Senhor, e mais a igreja vai se santificar. Mas infelizmente, em grande parte da igreja no geral, tem vivido como a igreja de Coríntios, muitos enfermos, muitos fracos e muitos que morrem fora de tempo, porque estão se alimentando do santo, sem a intenção de ser santificado. Mas eu quero crer que todos que estão aqui vão ter o desejo de se santificar neste momento. Vão se arrepender, vão reconhecer e vão pedir a graça, e vão se alimentar do corpo e do sangue de Cristo, para que venha haver justificação, santificação, renovo, restauração, cura, libertação, o poder da ressurreição de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus os abençoe, e até a próxima vez, em nome de Jesus.